Na sequência, neste bloco, a gente prossegue dispondo sobre as funções da Defensoria Pública. Destaquei no bloco anterior que a atuação da Defensoria Pública vai se dar em favor dos presos, que a atuação da Defensoria Pública pela Lei Orgânica Nacional, no artigo 4º, inciso 17, diz: cabe à Defensoria Pública atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais. Temos aí uma atuação da Defensoria Pública nas unidades prisionais em favor dos direitos do preso. Ora, qual é a principal norma que você tem que aí visualizar? A principal norma que está aí é a referente à Lei de Execução Penal, alterada pela Lei 12.313, com grande destaque para os artigos 81A e 81B. Nessas duas disposições, há o elenco de uma série de atividades, uma série de funções que cabe ao defensor público, com um grande destaque para a hipótese em que esta atuação em favor dos presos, ela vai se dar também preponderantemente no que se refere à tutela coletiva desses presos. Caberia, inclusive, a hipótese onde a Defensoria Pública vai pleitear eventual interdição de estabelecimento. Já viram situações quando a Defensoria Pública pelo Brasil pede uma interdição em razão das subcondições das unidades prisionais? Pois bem, está aí o acervo dessas atribuições. E o que eu queria destacar para vocês é que nessas questões que envolvem direitos do preso, é importante que você faça uma referência também ao Estatuto do Deficiente. Sobre o Estatuto do Deficiente, nós estamos também falando em conjunto com direitos do preso, questão que envolve direitos humanos. Por quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, lá no artigo 79, parágrafo 2º, diz: devem ser asseguradas à pessoa com deficiência submetida à medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que faz jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele garante ao preso que tenha deficiência os mesmos direitos do preso que não tenha deficiência. Esse tema do Estatuto da Pessoa com Deficiência é importante, um super destaque, na medida em que estamos falando de um tópico que é fruto de um tratado internacional. O Decreto 6949 de 2009 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E esse decreto que promulgou esse tratado internacional, ele é fruto daquilo que está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Diz o 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal: os tratados e convenções internacionais que versem sobre os direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem uma serventia muito importante em todo o seu aspecto, mas em especial no que se refere aqui aos direitos do preso. Destaque essa informação. Eu preciso que você faça aí esse concatenar, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com Decreto 6949, que é a Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoa com Deficiência, e faça referência também à Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pois bem, feito esse destaque, quero que você também visualize que aí, nessa hipótese que eu falei da Lei de Execução Penal, aí nessa hipótese é que se tem também aquele chamado caso onde estamos diante
da Defensoria Pública atuando como custos vulneráveis. Essa hipótese do custo vulneráveis você encontrará no artigo 81, letra A, da Lei de Execução Penal. Diz o 81, letra A da Lei de Execução Penal: a Defensoria Pública velará pela regular execução da pena. Está vendo esse velará pela regular execução da pena? Oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. De forma individual e coletiva. Fundamental essas disposições. As chances de explorarem esses temas na prova do concurso da Defensoria Pública é gigantesca, ok? Por favor, prestigie, venha a estudar, venha estudar dissecando essas disposições que destaquei a vocês, ok? É importante você dissecar esses tópicos em razão aí da sua alta probabilidade. Neste contexto, quero destacar um tópico, o inciso 21, que fala das verbas sucumbenciais. Olha só, sobre esse tópico 21, que é função da Defensoria Pública atuar, executar e receber as verbas sucumbenciais, eu queria fazer os seguintes destaques. Diz lá: é função da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais. Então, é obrigação do defensor executar esses créditos em favor da Defensoria. E diz lá: executar e receber. Pergunta-se: pode a pessoa do defensor público receber esses valores? Não, não pode. Não confundir esse receber aí, esse receber é receber para a instituição. Esse receber aí é receber em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública. Por quê? O artigo 130 da Lei Orgânica Nacional, no particular inciso 3, artigo 130, inciso 3, tem uma disposição que é aparentemente contraditória. O que diz o 130, inciso 3? Além das proibições aos membros da Defensoria Pública, é vedado receber, sobre qualquer pretexto, honorários ou custas. Então, um artigo, no primeiro aspecto, o artigo 4º, inciso 21, diz que é função receber. No outro dispositivo diz que é vedado receber. Ora, eu tenho como função receber e a mesma norma diz que é vedado receber. Como é que há uma contradição aparente? Como é que você harmoniza esses dois dispositivos? Diz a norma que é função receber, mas eu não posso receber em caráter particular. Eu vou receber e vou destinar isso ao Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública. E aí vem a clássica pergunta: pode o defensor público cobrar honorários no exercício da sua função? Pode ele cobrar? Perceba, é o tema que estamos a dissecar. Nisso daí, o primeiro destaque que eu dou para vocês é com relação à superação de duas súmulas. A súmula 80 do TJRJ e a súmula 421 do STJ. Essas súmulas entendiam que a Defensoria Pública era um órgão do Poder Executivo. Logo, quando a Defensoria Pública propunha uma ação contra o Estado, ela não era credora de verbas sucumbenciais. Por que não era credora de verbas sucumbenciais? Entendia a jurisprudência do TJRJ e do STJ que a Defensoria Pública era um órgão do Poder Executivo, logo não poderia o Executivo ser credor e devedor ao mesmo tempo. Estaríamos diante de uma hipótese chamada confusão. A Defensoria é um órgão do Executivo, logo não poderia ser credora do Poder Executivo. O Executivo seria credor e devedor ao mesmo tempo. Pois bem, essa posição dos enunciados 80 do TJRJ e 421 do STJ estão superados. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal
ao examinar a ação rescisória 1937, da relatoria então, do ministro Gilmar Mendes, entendeu que, por força da emenda constitucional 80, a Defensoria Pública tem autonomia. Essa autonomia já era discutida, mas ela ficou agora consagrada. A autonomia da Defensoria Pública está consagrada. A Defensoria Pública é uma instituição essencial permanente, é uma instituição com autonomia. Então, quando ela propõe ação em face do Estado e sai vencedora, cabe sim condenação em honorários. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão tem aproximadamente um ano, isso foi em julho de 2017, e você encontra ainda muitas sentenças não seguindo essa decisão do STF, do plenário. Pois bem, então, o defensor público pode cobrar honorários? Não pode, deve. O defensor não pode, ele deve. Para onde vão esses valores de honorários? Em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública. Esses honorários não vão para o bolso do defensor público, mas sim em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública. Mas olha só, dentro desse contexto, eu queria aumentar aí um destaque para vocês, é que a Defensoria Pública, nessas hipóteses, inclusive de tutela coletiva, é possível que haja um termo de ajustamento de conduta com o próprio poder público? Sim, é possível. E nessas hipóteses, caberia a condenação? Sim, caberia a condenação em honorários se for em ação judicial. Agora, e se não for em ação judicial? Caberia um termo de ajustamento de conduta? É possível termo de ajustamento de conduta com a parte contrária em sendo ente público? Também é possível, sim. Ok? Bem, nesse contexto, gostaria de destacar para vocês aí que sobre verbas sucumbenciais é importante que você faça uma referência à deliberação 124, no particular artigos 9 e 11, parágrafo único. Deliberação 124, vou ler para vocês o que diz a deliberação 124, versante sobre verbas sucumbenciais. Nos casos de atuação da Defensoria Pública no âmbito penal, processo de conhecimento e cautelar e de execução penal, ficando demonstrado que o interessado não preenche os requisitos nessa presente deliberação, ou seja, que o necessitado não é pobre, não é necessitado econômico, incumbirá ao defensor, com atribuição para atuar no processo, requerer o juízo competente a fixação dos honorários advocatícios a serem revertidos pelo Centro de Estudos Jurídicos. O que está dizendo aí? O seguinte: nas hipóteses onde a Defensoria Pública atua e ela constata que o tomador do serviço tem condições financeiras, estamos falando em âmbito penal e processual penal. Âmbito penal é o artigo 4º, inciso 14, que fala lá da prisão em flagrante. Isso daí merece combinação com a lei orgânica no artigo 4º, incisos 11 e 17. Então, nessas hipóteses, e o defensor público que atua, ele, em constatando que o beneficiário tenha condições financeiras, pode e deve pedir ao juízo que fixe os honorários em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública. E numa outra hipótese, diz lá o artigo 11, parágrafo único. Na hipótese do inciso 2, ou seja, nas questões de tutela de urgência, salvo se houver modificação da condição econômica da parte, cessada a condição de urgência, o defensor público informará ao interessado e ao juízo a impossibilidade de continuidade da assistência jurídica, requerendo a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais à sua atuação. Hipótese clássica: plantão
no que se refere a pedido de urgência em questões de saúde. A atuação do defensor público é gratuita? É num primeiro momento, mas em constatando que a pessoa tenha condições financeiras, o que vai fazer num segundo momento? Notificá-la para que constitua um advogado para prosseguir e, em razão desta atuação, que foi em favor de quem tenha condições financeiras, pedir ao juiz que arbitre honorários proporcionais aí à atuação da Defensoria. Quero que com isso vocês destaquem a relevância sobre o tema verbas sucumbenciais, tá ok? E, por favor, busque ler também, pelo menos a ementa da ação rescisória 1937, na segunda parte que fala lá da autonomia da Defensoria Pública. Pois bem, ainda nesse contexto, vamos agora para as chamadas audiências públicas. A Lei Orgânica Nacional fala das audiências públicas aí na parte final, notadamente no inciso 22. O inciso 22 versa das audiências públicas dizendo: é função da Defensoria Pública convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às funções institucionais. Qual o destaque que eu dou para vocês? Audiência pública versante sobre tema referente a direitos coletivos. E sobre isso eu pediria a vocês que fizessem uma referência. Põe aí, ver deliberação 125 do Conselho Superior da Defensoria. A deliberação 125 do Conselho Superior da Defensoria Pública, ela trata da Defensoria Pública na atuação na tutela coletiva. Nós temos a coordenação da tutela coletiva, nós temos os núcleos especializados da comarca da capital, nós temos os núcleos regionais de tutela coletiva e os núcleos de primeiro atendimento. Pois bem, na tutela coletiva, quais são os instrumentos de que poderá se valer a Defensoria Pública para buscar solucionar o conflito de interesses? Um dos instrumentos para a busca da solução do conflito de interesses, qual é? Realização de audiências públicas. Eu queria que você destacasse que nós vamos encontrar, em especial para a busca dos direitos que envolvem aí tutela coletiva, 4 instrumentos. O primeiro instrumento que a gente versou, qual foi? Realização de audiências públicas. Perceba que na realização de uma audiência pública é o defensor público atuando, buscando uma solução, o quê? Extrajudicial. Tá, um primeiro instrumento é a realização de audiências públicas. Sobre audiências públicas, a deliberação dispõe sobre isso no artigo 28, destaco para vocês. Agora, além da audiência pública, a Defensoria Pública vai ter também outros instrumentos para a busca da solução extrajudicial, que são as chamadas recomendações. A recomendação é uma notificação que se faz à parte contrária para que ela possa corrigir o eventual erro que esteja procedendo. Sobre recomendação, tem disciplina na deliberação no artigo 29. Destaca aí o artigo 29. 28 para audiência pública e 29 para as recomendações. Ora, além da recomendação, pode a partir daí surgir a necessidade, e é conveniente que ocorra, que seja lavrado, que seja confeccionado um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E no termo de ajustamento de conduta não há composição, não há um acordo, não há concessões recíprocas. É simplesmente fazer com que a postura ilegal de uma instituição seja reformulada e adequada à legislação. O termo de ajustamento de conduta é um instrumento também de busca de solução de tutela de questão coletiva, também um instrumento extrajudicial. Vimos, inclusive, que o termo de ajustamento de conduta assinado pelas partes valerá como o quê? Título executivo extrajudicial. Pois bem, quais são os instrumentos da tutela coletiva? Audiência pública, recomendação
e termo de ajustamento de conduta. Esses 3 instrumentos estão na via extrajudicial e vai vir o 4º instrumento. Se não resolver na questão extrajudicial, vai ser viável aí a propositura da ação civil pública, que está na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 5º, inciso 2, combinado com a Lei Orgânica Nacional, no artigo 4º, inciso 7º. Então, a questão da tutela coletiva tem uma relevância muito grande, tá? Importantíssimo você destacar esse assunto e fazer um estudo também mais aprofundado. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre funções e vamos iniciar e concluir as principais considerações sobre prerrogativas.